Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o nosso primeiro Yeast Fact e eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fernanda, eu sou biomédica habilitada para microbiologia. Eu fui fazer o curso no CIBEL de microbiologia de processos cervejeiros e eu sou a mente por trás do Yeast Fact. Bom, enfim. Eu fiquei muito feliz, primeiro, eu queria muito agradecer que a gente está fazendo uma promoção, né, com a Bio 4 para sortear alguns 15 vials de levedura para vocês. E a gente teve essa ideia quando tinha 300 curtidas e agora a gente tem 500. Muito obrigada mesmo. É uma grande responsabilidade para mim e eu espero conseguir cumprir essa responsabilidade com vocês, que é de sempre passar um pouco de conhecimento e vocês aprenderem alguma coisa comigo e assim, da mesma forma, eu aprender alguma coisa com vocês. Bom, então vamos lá. A gente teve algumas perguntas bem legais. Eu fiz papel de cola, porque a idade não permite mais. Bom, eu recebi essa pergunta. Levedura é levedura, correto? Sim, mas com calma. Sei que algumas são indicadas para cada tipo de fermentação, alta ou baixa. Certo. O problema até agora com essa tua frase é que algumas leveduras, como eu posso dizer, levedura é levedura? Depende para que você vai empregar essa levedura. A levedura é um gênero, é um fungo. Nós temos leveduras para pães, temos leveduras selvagens, temos leveduras que fazem doenças no ser humano e que podem te matar com certeza. E temos a Saccharomyces cerevisiae, né? Eu posso utilizar uma levedura que vem descrita no rótulo como ale para fermentar uma lager e vice-versa? Sim, pode, com certeza. Veja o caso das Baltic Porters, né? A Baltic Porter é uma porter fermentada com, geralmente, eu dei uma pesquisada na internet, uma levedura de lager. O interessante é que você faça isso, claro, você pode fazer isso. Vocês cervejeiros são muito criativos, isso é ótimo, façam isso. Mas façam isso dentro da situação boa para a levedura. Se você usar uma levedura de lager, fermente a uma temperatura de lager. Se você vai usar uma de ale, fermente a uma temperatura de ale. Assim você vai evitar da produção de off flavors e tal. Se não me engano, a fermentação de uma ale com fermento de lager em temperatura de ale pode produzir alguns fenólicos que são considerados off flavor. Isso você tem que verificar conforme o estilo da tua cerveja, o que cabe para ela, o que pode ser feito. Gostaria de saber também a diferença de uma rotulada como ale para uma rotulada como lager. Bom, vamos lá então, eu fiz uma colinha. Nos primeiros Yeast Facts que eu postei que uma levedura de ale ela não quebra um açúcar chamado melibiose, e a de lager quebra. Essa é uma das diferenças. Além também da diferença de temperatura de fermentação, né, que a de ale é mais alta, girando em torno de 18 a 20, e a de lager é 7 a 13. A levedura de ale ela produz menos compostos sulfitos também. A levedura de lager, bastante deles. A levedura de ale exige menos oxigenação do mosto, nervosa. Menos oxigenação do seu mosto, e a levedura de lager vai te exigir mais oxigenação do mosto. Vamos ver. Quando você vai fazer testes em laboratório, você verifica que a levedura de ale ela cresce melhor a 37 Celsius do que a levedura de lager, que acaba se inibindo um pouco. E agora nós vamos pegar um pedaço dessa pergunta e já partir para a próxima. A levedura de ale forma esporos? Sim. A levedura de lager, geralmente não. É muito difícil induzir a formação de esporos na levedura de lager. O que me lembra da próxima pergunta, que é incrível. Parabéns por fazer essa pergunta. Eu gostaria de saber mais sobre a reprodução sexuada de leveduras. Você me mandou um artigo muito bom, por acaso, então eu vou
Vou falar o que eu entendo pela reprodução sexual das leveduras. As leveduras, como eu disse, são fungos e elas são classificadas em 2 critérios. Um deles é a capacidade de formar esporos. E isso divide as leveduras em 2 grupos. As comicete, que durante durante a reprodução podem formar esporos. Eu separei alguns nomes como a Schizosaccharomyces, Deboromyces e também a Saccharomyces cerevisiae. E também os fungos e os fungos imperfeitos, que são aqueles que não formam esporos. Por incrível que pareça, a Brettanomyces não forma esporos. E a Cândida e o Cryptococcus, né, que são 2 leveduras que causam doenças bem graves em seres humanos. O outro critério da separação das leveduras é a reprodução assexuada delas. Existem algumas leveduras que elas se reproduzem exatamente igual a uma bactéria, que é por fissão binária. Se você vai ver também que isso é fácil de identificar porque você vai ver isso conforme a forma da célula. Vamos dizer que uma levedura que faz fissão binária, ela é bem compridinha assim, ó. Ela parece um bastonetezinho, parece um bastonetezinho. E nessa fissão binária, o que acontece? Ela vai se dividindo, corta no meio e forma 2 bastõezinhos. E é mais ou menos isso, uma fissão binária. Uma coisa que acontece na fissão binária também, que não acontece no processo de budding de uma levedura, por exemplo, da Saccharomyces cerevisiae, é que antes dela dividir a membrana, a primeira coisa que acontece é a duplicação do núcleo. Então, você pode usar essa reprodução assexuada como uma forma de diferenciar as leveduras. Algumas leveduras, como a Schizosaccharomyces, faz a fissão binária, que é muito comum também a bactérias. Outras leveduras podem fazer um processo de budding chamado budding polar. O que acontece? Ela é uma célula um pouquinho mais achatadazinha assim, e você vai criar buddings desses nos polos da célula. Isso acontece com Não marquei o nome, haha. E a Saccharomyces cerevisiae, ela faz o processo de budding multilateral, que é o crescimento do budding em várias partes da levedura, né? E isso tudo acontece na presença de oxigênio. Esse vai ser o próximo assunto do Yeast Facts, que é a multiplicação de células. Então, fiquem ligados. Então, vamos lá. Por que as leveduras estão fazendo esse processo de budding e não um processo sexual? Digamos que para você formar esporos, você gaste muita energia. E o processo de budding ele é bem mais simples para a célula. Então, o que acontece? Por que eu formaria esporos? Eu formaria esporos porque eu não tenho todos os nutrientes necessários no local onde eu tô, que é no caso do artigo de fungos que você me mandou. Eu vou colocar os links da bibliografia aqui embaixo para vocês. Então, eu formaria esporos se eu precisasse partir para outro lugar, procurar nutrientes. Como a Saccharomyces cerevisiae, ela foi domesticada, porque o cervejeiro ele sempre entrega um mosto com bastante nutrientes para a levedura já, né? Então, qual seria a necessidade, né, de formar um esporo? Você também me mandou uma pergunta muito pertinente, muito inteligente. É possível unir por manipulação genética 2 tipos de leveduras diferentes? Sim. Sim, e é feito com frequência. Vamos ver. Hoje em dia, nós usamos como fermento de lager uma associação de 2 leveduras diferentes. A levedura cerevisiae, né, que é a Saccharomyces, e a Ubaianus, que é uma cepa vinda da Patagônia. O que pode ter acontecido pode ser uma fusão entre as duas. Agora eles estão estudando como essa Eubaianus, né, que é uma levedura que sai da Patagônia, chegou na Alemanha. Chegou de alguma forma, né? Mas é uma junção entre 2 leveduras.
Em genética, o que a gente pode fazer é a junção dessas leveduras através da fusão dos esferoblastos e protoplastos. E na indústria, o que as pessoas fazem muito por exemplo, essa levedura ela tem uma característica ácida. Eu não quero essa característica ácida, mas ela fermenta muito bem, ela quebra ótimos açúcares, eu preciso disso. Então o que a gente faz? A gente tira esse gene e pronto, já é uma nova levedura. Bom, e vamos para a última pergunta que eu achei também super pertinente. Qual a melhor forma de armazenar fermento de uma leva para outra? Bom, agora vocês vão ficar um pouco decepcionados, né? Porque eu não sou homebrewer, eu só faço essas coisas em escala laboratorial, mas eu dei uma pesquisada com alguns homebrewers, amigos meus, e tudo que eles me falaram eu achei bem plausível. Um frasco estéreo, você guarda a sua lama na geladeira, não congelem sua lama, porque quando você congela, o gelo ele forma umas espículazinhas assim. Imaginem um ouriço. E essas espículas, elas acabam furando a sua célula e isso pode gerar autólise, né? Que é quando o citoplasma da célula vai para o meio e pode estragar a tua cerveja. Quanto tempo pode ser guardado? Eu vou dar a mesma resposta que o Chris White me deu sobre isso. Isso depende, né? Isso depende. Cara, o indicado para você é utilize isso o mais rápido possível. Depende se a sua levedura já estava de boa qualidade, se ela tinha vitalidade, se ela tá viva, se ela tá fermentando bem, se o meio que ela estava é muito alcoólico ou não, porque o álcool é tóxico para leveduras. Então tem todo um porquê. A minha resposta para você é use o mais rápido possível. De preferência, antes de usar, faça um starter. De que forma pode ser armazenado? Eu armazenaria num frasco estéreo, talvez com solução de sucrose ou água. Água, você ferve a água, espera ela esfriar e coloca junto. Não usem água destilada, isso afeta a osmolaridade da célula. Como coletar e armazenar fermentos de garrafas comerciais? Ok, essa é uma pergunta que as pessoas falam muito, porque geralmente a gente vê, né, um dedo de lama, ou menos, se Deus quiser, nas garrafas. Primeiro, tenham certeza de que a levedura que está na garrafa é a mesma levedura que eles usaram para fazer cerveja. Um passarinho me contou que algumas cervejarias estão colocando leveduras de champanhe na garrafa. Porque sim. Porque tem uma melhor formação de carbonatação e porque eles não querem abrir mão da cepa deles. Segundo, você pode fazer de várias formas. Em laboratório, o que a gente faz? A gente pega uma alça, né, coloca no fundinho ali da garrafa e plaqueia em um slant, né, uma plaquinha de Petri com um meio nutriente para verificar o crescimento dela. Por quê? Porque pode ser que durante, não sei, você pode ter levado essa garrafa para casa e pode ter uma contaminação ali. Aí vai que você usa essa levedura direto e era bactéria. Aí você vai perder uma abraçagem inteira, né? É complicado. Em casa, se você tiver acesso a fazer essas placas de Petri, faça. É bom ter, até para um banco de cepas de homebrewer. E em casa eu faria uma mini fermentação, que é, bom, primeiro você pega um pouquinho da levedura da garrafa e coloca aí um pouquinho de mosto ou um pouquinho de extrato de malte, só para ver se ela dá uma crescidinha, dá uma fermentada. Se crescer, putz, que bom, que sorte, né? Porque às vezes até em laboratório a gente não tem muita essa sorte, elas chegam meio mortinhas. Se crescer, faça uma mini fermentação para verificar se não há contaminação. A partir daí é aquele processo, né, de guardar lama e propagar, de colocar em uma nova solução com mais açúcar, enfim. Bom, essas foram as perguntas que eu recebi no primeiro Yeast Fac. Eu fiquei muito feliz que vocês estão interagindo comigo. Estou bem feliz também pelos 500 likes. Enfim, é uma grande responsabilidade.
E eu sempre tô ali disponível, tô 24 horas na frente de um computador. Eu não tenho muitos amigos, brincadeira. Mas eu tô realmente 24 horas na frente do computador. Muitas poucas vezes eu não respondo, ou não respondo na hora. Então, se vocês precisarem de ajuda, se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa, acredito que o Thomas enviou um artigo bem legal pra mim essa semana e a gente conversou. E é muito legal isso, porque eu não sei de tudo. E vocês às vezes sabem algumas coisas que eu não sei. Eu acho incrível isso. Estudem fermentação, gente. Estudem fermentação, porque eu não sou beer sommelier, tô longe de ser. Enfim, mas algumas cervejas que a gente toma, ou que as pessoas trazem pra gente tomar, eu posso dizer que 90% aconteceu alguma coisa errada por causa de dois problemas. A sanitização, que foi ineficiente, e o problema de fermentação. Falta de controle de temperatura. Eu sei que é complicado sendo home brewer. Ou eu usei uma fruta e só lavei a casca com água. Frutas têm leveduras selvagens na casca. Então existem vários micro probleminhas que são totalmente resolvíveis, né? E modo empírico, nossa, eu fico surpresa com as coisas que vocês fazem, né, de modo empírico, sai muito bom, né? Coisas muito boas. Bom, estudem fermentação, gente. Eu tenho muitos livros de fermentação aqui. Eu sou de Curitiba, se alguém quiser pegar um livro comigo, só conversar comigo. Bom, a gente dá um jeito, você marca em algum lugar, a gente conversa, sem problema. Eu sempre tô ali para conversar com vocês. E muito obrigada mesmo por todo o apoio que eu tô recebendo pela página. Muito obrigada. Isso foi o primeiro Yeast Fap. Bom, eu acho que eu vejo vocês no próximo. Cheers!